Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio Subaiana, internautas que hoje acompanham essa liturgia pelas redes sociais da nossa paróquia. Celebramos o 22º domingo do tempo comum e estamos encerrando o mês vocacional. Hoje é o último dia do mês de agosto, mês também do Rosário. E celebramos de modo especial hoje a vocação dos catequistas, Dia Nacional dos Catequistas. A liturgia da Palavra de Deus nesse final de semana provoca os nossos corações de uma maneira muito forte. São duas virtudes que toda a liturgia hoje trabalha e nos apresenta: a humildade e a gratuidade. Desde ontem, eu celebrei na Salomeia, e esses dias rezando com essa liturgia, preparando, que eu venho refletindo sobre essas duas virtudes e que deve estar presente na vida de todos nós, sobretudo dos cristãos. No livro do Eclesiástico, nós ouvimos: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Esse é um desafio muito grande, porque o mundo nos orienta para um outro caminho. É um exercício diário, sobretudo para aqueles que estão crescendo, ou seja, fores grande em que sentido? Pessoas que melhoram a sua vida financeira, pessoas que alcançam cargos altos na sociedade. Então, quanto mais lhes é dado, aqui nos lembra que Jesus disse, mais lhes será cobrado. E a gente vê, e nós corremos também esse risco, de se não tomarmos cuidado, nos lugares onde nós nos encontramos, às vezes, a humildade vai desaparecendo dos nossos corações e da nossa vida. Se coloque agora onde você está, na condição social que você encontra, e se pergunte: onde eu estava e onde eu estou hoje? Tudo isso foi bênção de Deus. Você conseguiu, mas Deus lhe abençoou. Agora, de onde você estava e hoje onde você se encontra, como está o seu grau de humildade? Quanto mais se sobe, mais se desce. Olha que coisa estranha. Dentro do projeto do reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você precisa caminhar com os pés no chão, porque humildade significa isso. Está na terra, humus, né? Terra fértil, mas é muito difícil. Se não tomarmos cuidado, nós não cultivamos em nossa vida essa virtude, que é a virtude que agrada a Deus, é a virtude que agrada ao Senhor. Por isso, muitos são altaneiros, ilustres, mas é aos humildes que Ele revela seus mistérios. Deus sempre fez isso. Ele revelou os seus mistérios, a sua graça, a sua bondade aos humildes. E aqui nós temos um maior exemplo de humildade na história da salvação de toda a humanidade. Quem é esse exemplo? A mãe de Jesus.
Nossa Senhora, uma jovenzinha lá de uma cidade esquecida, onde Deus encontrou graça naquela pobre jovem, e ela depois vai dizer, com o seu canto, Deus eleva os humildes e derruba dos tronos os poderosos. Ele fez grandes coisas. E aí vai cantando aquele canto tão bonito e é tão atual para aqueles que conseguem entender que a humildade é a virtude que deve estar presente na vida de todos os cristãos. E isso, amados irmãos e irmãs, é algo que nós precisamos todos os dias buscar. Por isso a gente lembra também de Jesus quando nos chama à vigilância. Está vigiando para não incorrer no risco de se tornar orgulhoso, prepotente. Pois olha o que a palavra de Deus nos diz: para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. Para o mal do orgulho não existe remédio. Na nossa caminhada de vida, a gente encontra algumas pessoas que são orgulhosas e que todo mundo diz, não tem jeito, aquele ali não tem jeito, aquela não tem jeito, é aquilo ali. E a palavra de Deus confirma isso hoje. O orgulho não tem remédio. Por que não tem remédio? Porque uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Agora, existe um meio pelo qual pode se libertar do orgulho. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. E aqui a gente lembra que Jesus diz, batei e a porta se abrirá. Então, mesmo que a pessoa seja orgulhosa, mas ela escuta os sábios, e no seu coração começa a desejar a sabedoria que vem de Deus, e começa a buscar essa sabedoria, Deus, na sua infinita bondade, vai lhes conceder. Então, por meio da sabedoria, o orgulhoso começa a dominar o seu orgulho. Através da escuta atenta, o orgulhoso começa a encontrar um caminho contrário ao seu orgulho. Por isso, então, vai crescendo aos olhos de Deus. Mas isso, caríssimos irmãos e irmãs, é um grande esforço que deve ser feito, assim também como aqueles que são humildes precisam esforçar-se todos os dias para permanecer com os pés no chão, para permanecer na humildade. O mundo nos mostra um caminho totalmente diferente, mas Jesus nos chama para a realidade. A palavra de Deus nos chama para a realidade. E hoje São Lucas vai relatar: aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Não sei se vocês observaram no texto de hoje, mas o Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, e depois pula para os 7 a 14. Então, o texto tira uma parte do versículo 2 ao 6, é extraído e retoma o versículo 7 ao 14. Quando Jesus estava na casa do fariseu, os fariseus que ali estavam com ele, todos os convidados para aquele almoço, para aquela refeição, olhavam e observavam Jesus, para ver se Jesus iria cometer algum delito contra a lei do sábado. Eles observavam Jesus. E se vocês tomarem o Evangelho depois,
Essa parte que foi extraída relata que no meio deles tinha um homem hidrópico. O homem portava uma enfermidade. O hidrópico é aquele que tem acúmulo de água no corpo. Era um homem todo inchado, todo deformado. No dia de sábado, aquele homem olhava para Jesus com o desejo de pedir a cura, porque sabia que Jesus podia curar, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, porque era no dia de sábado, e sabia que se ele pedisse a cura, seria reprimido pelos fariseus que ali estavam. Então a lei reprime um ato de bondade. Mas Jesus vem contrariar justamente isso. Jesus, quando vê nos olhos daquele homem o desejo de ser curado, Jesus começa a perguntar se é lícito, se é justo fazer o bem no dia de sábado. E todos se calam. Jesus então chama o homem para o meio e o cura. E o homem fica glorificando a Deus, curado naquele dia de sábado. Mas o texto de hoje extrai essa parte e vai para um outro contexto, mesmo na mesma festa, no mesmo momento da refeição. Não é mais os fariseus que observam Jesus, mas Jesus também observa os fariseus. O que é que eles fazem? E Jesus vê que eles estão chegando e estão ocupando os primeiros lugares. Jesus conta uma pequena parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dê o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. E Jesus conta então essa parábola para dizer que não é o lugar que define a pessoa. Na sociedade de hoje, as pessoas estão buscando sempre os melhores lugares, querem sempre os melhores lugares, mas não são os lugares que definem a pessoa. Quem define a pessoa são as virtudes que ela traz consigo no seu coração. São essas virtudes que definem a pessoa. E por isso então Jesus quer dizer isso. Você pode estar no lugar mais humilde que existe na face da terra, ou no lugar mais luxuoso que existe na face da terra, mas nem o lugar humilde, nem o lugar luxuoso define quem é você. Mas as pessoas querem ser definidas pela posição social que elas se encontram. Para o reino do mundo, isso funciona. Para o reino do mundo isso funciona, mas para o reino de Deus não. Por isso precisamos saber a qual reino nós pertencemos. Se pertencemos ao reino de Deus, ou se pertencemos aos reinos desse mundo. Porque os reinos desse mundo definem as pessoas pelas classes sociais, mas o reino de Deus define as pessoas pelas virtudes que elas traz consigo. E por isso então, Jesus também ensina neste banquete o que se deve ser feito. E ele vai dizer: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convida teus amigos, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então vejam quanto ensinamento na liturgia desse domingo, quanta riqueza. De fato, as pessoas que querem se manter no poder, ou querem
ser reconhecida na posição que ela está, ela não consegue exercer a gratuidade no seu coração, porque ela precisa de pessoas que lhe apoiem naquilo que ela faz. Eu preciso de pessoas que pensam do modo que eu penso, ou se não pensam do modo que eu penso, mas que estão do meu lado para apoiar aquilo que eu estou fazendo, mesmo que seja algo errado. E por isso Jesus diz: olha, não ofereça esses banquetes dessa forma, mas faça diferente. Ofereça para aqueles que nada têm. Então, Jesus apresenta também no Evangelho de hoje o princípio da gratuidade. E esse princípio, essa virtude da gratuidade, ela tem desaparecido do meio de nós. Observem, são raras as ações que verdadeiramente nós realizamos de modo gratuito. Tudo que a gente faz, ou na maioria das pessoas, fazem em busca de uma recompensa, e geralmente a recompensa financeira. Se não tem a recompensa financeira, eu não me coloco à disposição para. É uma luta constante do padre, convidando as pessoas para esse ato de gratuidade, por meio da ação da igreja. A igreja é essa grande escola que nos auxiliam no ato da gratuidade. E quantas pessoas não se disponibilizam nas pastorais e nos movimentos, porque as ações são gratuitas, estão muito ocupadas, mas quando tem uma atividade que é para ganhar o dinheiro, ela está ali rente e quente. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos muito refletir a nossa vida enquanto cristãos e começar a resgatar em nossa vida essas virtudes, porque o lugar do cristão no mundo é o lugar daquele que serve e não daquele que veio para ser servido. E nós, enquanto cristãos, corremos o risco de querer estar nesse mundo para ser servido, para sempre ser servido, porque podemos incorrer nesse grande risco. Então hoje nós precisamos sair daqui incomodados com a palavra de Deus, e durante essa semana precisamos pensar muito sobre as nossas ações, e principalmente refletir sobre as nossas ações gratuitas. Elas são verdadeiramente gratuitas, ou nós fazemos em busca de alguma coisa, principalmente hoje, com a facilidade que se tem de publicar os seus atos imediato. Muitas pessoas fazem gestos de caridade, mas não é colocando em prática o que Jesus diz: o que a mão direita der, que a esquerda não vejam. Mas você faz o ato de caridade e ao mesmo tempo você se promove nas redes sociais. É um outro problema gravíssimo. Tem algumas pessoas que ainda fazem isso. A internet, as redes sociais estão cheias de vídeos de pessoas fazendo esses atos. E por que mostram tanto? Porque atrás daquelas ações existe um interesse maior de alcançar não sei quantas visualizações, não sei quantas curtidas, para alcançar um volume alto de dinheiro. Então, amados irmãos e irmãs, a lógica do reino de Deus é totalmente contrária à lógica do mundo que nós estamos vivendo. E se nós queremos pertencer ao reino de Deus, precisamos compreender a lógica deste reino, a lógica de Cristo, e começarmos a colocar em prática. Por isso, o lugar do cristão é o lugar daqueles que servem. Por isso, nós precisamos cultivar, alimentar e resgatar em nosso coração a humildade e a gratuidade. Excluir
da nossa vida o orgulho, a prepotência, a indiferença, todos aquelas realidades que são contrárias ao reino de Deus. E ouvir atentamente o que Jesus ensina, ouvir atentamente o que a palavra de Deus nos exorta e começarmos a colocar em prática. Então hoje é isso que se resume a liturgia de hoje: humildade e gratuidade. Humildade e gratuidade. Por fim, eu quero ainda dentro da homilia agradecer aos nossos catequistas e a todos os agentes de pastorais movimento da nossa paróquia, que ainda se colocam ao serviço do reino de Deus de forma gratuita. As pastorais ainda funcionam porque vocês nutrem esse desejo de servir. Eu só peço uma coisa: que o serviço de vocês sejam sempre mais pautado na qualidade, porque é para Deus que vocês estão fazendo. Seja catequista por vocação, por desejo de viver com Cristo e ensinar as pessoas, as crianças, os jovens e adultos também a ter uma experiência com Cristo. E em cada pastoral e movimento que vocês exercem, vivam essa experiência com o Senhor e transmitam com a vida, com o ensinamento, com o exercício que a sua pastoral lhe exige, essa alegria de servir. O mundo está sedento, nós estamos sedentos de pessoas que tenham generosidade e gratuidade no serviço. Vamos desconstruir esse mundo capitalista e assumir, amados irmãos e irmãs, o reino de Deus, que nos põe sempre mais no caminho do serviço e da comunhão, da participação e da missão com os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.